Já vou chamar para cá a Fernanda Manhota, a nossa analista de internacional. Fernanda, uma boa tarde para você. E eu estava dizendo, né, a gente estava acompanhando, você também acompanhando aqui, o primeiro evento depois da desistência de Joe Biden, que aconteceu no fim de semana, que ele desistiu de concorrer à reeleição. Ainda não se sabe quem será o candidato. Ele já apoiou Kamala Harris, sua vice, mas ainda o Democratas ainda não anunciou. Então, nós estávamos vendo, eu queria te convidar para a gente fazer uma análise rápida, primeiro sobre esse discurso do J.D. Vance, porque ele está no lugar em que ele cresceu e ele começa, né, é muito claro, o Manhota, ver como ele quer chegar nas pessoas falando coisas do dia a dia, a escola tal, onde eu estudei, mas também a outra escola que era meio adversária da minha, e falando das pessoas, dizendo que todo mundo que estava ali era meio primo dele. Então, essa sensibilização num estado muito importante, né, Fernanda Manhota? Oi, Débora, boa tarde. Um prazer estar com você. E, de fato, você tem toda a razão. Sabe que nos últimos anos, Ohio perdeu um pouco do protagonismo que já teve no passado. As pessoas até hoje costumam dizer que, embora seja tratado como um estado pêndulo, seja tratado como um estado campo de batalha, ele aos poucos se tornou cada vez mais um estado republicano, né? Isso porque, de fato, a maior parte das eleições anteriores, as últimas, revelaram essa tendência. Agora, independente desse recorte histórico mais recente, existe uma espécie de jargão, viu, Débora, que diz assim: so goes Ohio, so goes the nation, né? Basicamente, a tradução livre é dizer que assim como vota Ohio, costuma votar a nação. Isso é porque ao longo da história americana existe uma espécie de correspondência demográfica, né? Como se Ohio fosse uma versão, digamos, mini do que são os Estados Unidos. Então, costumava ser verdade que boa parte das escolhas que o estado de Ohio faz, tendo em vista as suas características de população e tudo mais, costumava refletir quase que como uma espécie de recorte, né, de amostra, aquilo que são os Estados Unidos como um todo. Não é uma regra que vale sempre, acabei de dizer que nos últimos anos isso tem mudado um pouco, mas é algo que prevaleceu no imaginário popular americano durante boa parte da história. E não à toa, né, a escolha do próprio Vance vem nessa direção. Quer dizer, o presidente Trump, ao escolher o Vance, está mirando em manter fiel ao seu eleitorado, esse grupo do meio-oeste americano, esse grupo que é muito ressentido com os efeitos colaterais da globalização, que enfrentou graves problemas de desenvolvimento, de desigualdade, sobretudo com a desindustrialização, né, e tudo mais. Então, ele escolheu o J.D. Vance também como uma forma de fazer um aceno, um gesto para esse público que para ele é um público tão importante. E nessa fala que a gente acompanhou agora, percebam que tem ali alguns elementos a se destacar. O J.D. Vance, como você bem disse, ele reforça aquilo que alguns chamam de populista conservador, como sendo a sua classificação, porque assim como o Trump, ele tenta, né, diminuir o número de intermediários na hora de fazer o discurso. Ele, obviamente, aí nesse caso, conhece bem o público porque é de onde ele vem, mas ele tenta o tempo todo reforçar a ideia de que ele é um homem comum, de que ele é um homem como os outros, de que ele vai fazer um sacrifício na vida pública em nome do que ele acredita para as pessoas em geral. Ele intuitivamente, né, de alguma forma ou de outra ali nas entrelinhas, vai criticando o que seria o político profissional, aquele do establishment, né? Ele diz o Trump fala diretamente, ele não usa assessores. Então, isso é uma forma de reforçar essa ideia que o Trump e ele, de certa maneira, dividem e representam. Além disso, é importante também trazer, né, nessa dimensão, o comentário que ele faz sobre o Michigan, né? Existe no contexto eleitoral americano uma espécie de rivalidade permanente, é quase uma brincadeira, né, que, enfim, os americanos têm de rivalidade entre o estado de Ohio e do Michigan, que são dois estados lá no norte dos Estados Unidos, no meio oeste, que são muito parecidos em várias características, mas que tem essa disputa permanente. Quando ele diz, olha, estou elogiando o Ohio, mas eu não posso me esquecer do Michigan, ele está mobilizando essa referência e está com o olho onde a gente sabe que a eleição vai ser definida. Resumindo a ópera, Trump e Vance, mas agora Kamala e o seu vice, vão disputar
alguns lugares estratégicos, Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte e tal, e é em torno dessas plataformas que eles estão organizando o seu discurso e vão escolher também algumas das suas prioridades, viu, Débora? Pois é, e interessante, né, Manhota? Você falou, ele se coloca meio que como gente como a gente, e quando ele conta do filho, ele tá numa ligação da mais importante da vida dele, com o Donald Trump de um lado e o filho do outro ali, ó, falando de Pokémon. Quem nunca passou por uma situação dessa enquanto estava em casa recebendo uma ligação de trabalho, não é mesmo? Quem tem filho sabe como é. Então, ele vai, né? Gente como a gente, e também uma tentativa dele de humanizar, defender Donald Trump, né? Falando que é um empresário, que não precisava desses sacrifícios, né? Quando você disse isso, e apresenta Donald Trump como uma pessoa sensível que se preocupa com as famílias, né? Com todas as famílias.